Fala galera, estamos aqui gravando um vídeo atrás do outro. É, é a questão, né? Muitas coisas para se pensar e muitas coisas para se debater também. Tive alguns problemas. Problema não, né? Questões familiares, eu tive que dar um tempo, então tudo isso ficou salvo no meu arquivo aí. Vamos lá. Nova variante, bem, tem a questão biológica da, da ciência, né? Isso aí eu deixo para os especialistas debaterem, né? Eu não sou especialista de rede social, né? Eu sou especialista que estuda anos e anos para poder ter autoridade para falar sobre algo. Então, vou trazer duas notícias para vocês, depois quero trazer para vocês um paradigma, né? Que fui eu que pensei dessa forma, na verdade é um paradigma que ele já existe sociologicamente, mas eu trouxe ele para o bom rondoniense. E aí depois eu falo para vocês. Aí o título do vídeo já vai dar uma dica, né? O primeiro é esse Diego Paladini aí, foi compartilhado várias vezes, falando da variante Omicron. É isso, amigo. Se africanos não tiverem vacina, você, europeu, norte-americano, brasileiro, vai ter lockdown e não vai poder sair de casa. Se não tem comida na mesa de todo mundo, você não vai ter o sossego nem dentro do seu condomínio. Desigualdade social prejudica todo mundo, né? Deixa eu mostrar o outro aqui. Brasileiros infectados com a Omicron não estavam vacinados, né? E aí vamos lá, o que acontece? Quando a pessoa não está vacinada, ela transmite mais, ou seja, o vírus dura mais tempo nela, ela fica ali mais tempo com o vírus. Esse é o básico do básico que eu aprendi nesses 2 anos de pandemia. Se eu tiver errado, algum especialista pode me corrigir, aí eu fico à disposição. Mas pelo que eu li, se você não está vacinado, você transmite mais. Uma questão lógica, você fica mais tempo doente, né? Você elimina mais devagar o vírus e etc. E acontece, você pega e você tem os brasileiros que foram para a África do Sul, né? Esse casal ele não estava vacinado, né? E aí ele volta para o Brasil. Então vejam, mas a lei não pede. Isso aí é, né, falta de consciência social, né? Se a lei não pede, você se vacina por uma questão de você não transmitir o vírus, né? Mas a grande questão é, nós temos o paradigma da água na bunda, né? E aí eu vou falar desse paradigma usando aqui a fala do Diego, tá? Vamos lá, pessoal. É o seguinte, o que tem ocorrido normalmente nas sociedades humanas aí desde do século XIX em diante, né? De forma mais forte na segunda metade do século XX. Que é quando o mundo ele entende que não haverá crescimento para todos, né? Algumas pessoas já sabiam disso, né? Mas o mundo entende. E aí se começa a categorização de desenvolvimento, subdesenvolvido, né? Isso principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial aí, né? Enfim, o tema não é isso. Mas qual é a grande questão? A questão é que a desigualdade social, se ela for aumentando em um país, né? É claro que mundialmente ela aumenta numa frequência, né? Numa ascendente menor, né? Mais devagar. Mas se você pega, por exemplo, o Brasil e a desigualdade social aumenta muito de forma drástica, a classe média e a classe rica vai ter que começar a investir mais em segurança, investir mais em saúde privada, mais em educação privada, cada vez mais caro, né? Com a ideia de se afastar dessa violência, né? Se afastar dessa desigualdade, dos resquícios dessa desigualdade, sendo que violência, criminalidade é um resultado do aumento da desigualdade. Quanto mais desigualdade, quanto menos dinheiro, mais violência. Isso não sou eu que está dizendo, quem está dizendo isso é o governo Bolsonaro. Tanto que eles chegaram a essa conclusão ao apoiar que as pessoas fossem trabalhar durante a pandemia. Né? Vai trabalhar durante a pandemia, senão aumenta a desigualdade, aumenta o crime. Quem disse isso foi o presidente, não fui eu. Então, a primeira, não sei, né? Uma das vezes que o presidente estava certo sociologicamente foi quando ele falou isso.
Quanto maior a desigualdade, maior a violência, certo? Beleza, então o que, que nós temos? Esse é o paradigma da água na bunda. A água é como se você tivesse. Estamos todos trancados numa sala, né? A água ela vai subindo, tá? Algumas pessoas conseguem subir nos lugares ou subir em cima de outras pessoas e vão ficando mais para cima. Mas o que acontece? Uma hora a água vai bater na sua bunda, né? Ou vai chegar no seu pescoço, dependendo de como você entende essa analogia. A água vai chegar no seu pescoço e o que essa analogia quer dizer? Que a violência, a desigualdade, o preço das coisas estará tão alto que mesmo você que trabalha muito, que tem uma renda satisfatória, vai passar dificuldade, né? Mas por quê? Por que, que isso vai acontecer? Porque lá no passado você fez uma escolha, fez um trato coletivo de pensar só em você, né? Ah, isso não é para mim, né? Teve um professor aí, né? Que ele pegou e falou assim, ah, se der tudo errado eu coloco meus filhos em homeschooling, né? Ok, você, mas e os outros milhões de pessoas? Sabe? Então esse pensamento individualista, não estou falando que o individualismo não tem que existir, tem que ter. Mas esse pensamento exclusivamente individualista, ele é muito perigoso. Porque uma hora isso vai bater na bunda sua e da sua família. Se você se tranca num condomínio, num apartamento fechado, isso já causa impactos na sua vida. Se você não deixa seus filhos se socializarem com outras crianças na escola, isso também causa impactos no desenvolvimento da sua família, né? Isso só de forma muito geral, mas de forma muito específica. De forma geral, são impactos coletivos que nós vamos sofrer porque escolhemos, nós, enquanto sociedade brasileira, aqui que eu estou falando, não lutar pelo social. Como se o social ele não me. É como se eu vivesse, né, uma analogia que eu sempre uso, como se eu vivesse flutuando acima da sociedade. E isso não é verdade, né? Nós vivemos na sociedade. Então, o cara que rouba o meu mercado, o cara que me assalta, o cara que é corrupto, o professor da rede municipal que tem, sei lá, sem exagero, 30 turmas com 20 alunos, ele não dá atenção pro seu filho é porque ele tem 2 contratos para poder sobreviver. Porque tá tudo caro, né? Então, se o seu funcionário. Ah, o seu filho, vamos dizer, o filho desse colega, professor. O seu filho tem uma ótima educação, mas seu filho monta uma empresa e vai precisar de funcionários. Os funcionários não vão ter competência técnica, né? Então, ele vai ter uma dificuldade. E aí, ele vai aumentar o desemprego. Ele pode vir à falência. Sabe, as coisas são interrelacionadas. Eu estou dando exemplos aqui muito particulares para vocês tentarem se colocar nesse papel, né? Então a luta pelo social, a luta pelo fim da desigualdade social, não é uma luta de esquerda, é uma luta pela humanidade, né? É uma luta pela liberdade, pelo empreendedorismo, tudo isso. Minha barba aqui tá. Pronto, já arrumei. Ou não, deixa ela aí. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo, eu falei isso alguns anos atrás. Ensinaram a gente que lutar a favor dos nossos direitos é uma coisa errada. E nós vamos colher todos esses frutos amargos durante a nossa história daqui para frente, né? Ah, não pode lutar por direitos. Ok. Ah, mas eu tenho dinheiro. Vai bater na sua bunda. Eu tô avisando para você. Já está batendo. Você já aumentou o seu custo de vida porque lá no passado esses direitos foram negligenciados. E você vai gastar ainda mais. Porque isso tende a aumentar se nada for feito, né? Só para encerrar, com relação à vacina é a mesma coisa. Se você não vacina todo mundo, novas variantes vão surgir. Alguns governos, talvez o brasileiro não faça isso, mas alguns governos vão colocar lockdown, vai diminuir o número de consumo de alimentos e o Brasil vai vender menos, né? A economia também é interrelacionada, a economia mundial. Então, estou dando um exemplo. Gente, vamos vacinar, cara.
Eu estou fazendo esse vídeo todo só para dizer isso para vocês. Duas coisas. Primeiro, lutar pelo direito de todos não é errado. Estou dizendo óbvio. Segunda coisa, vamos vacinar. Também estou dizendo óbvio. Não, assim, vivemos num mundo onde o óbvio precisa ser dito, tá? Então, se você não quer lutar pelo direito social, pelo menos não seja a pessoa que ataca quem está defendendo. A Chai Suruí, né, a indígena aqui que estava na COP26, indígena aqui de Rondônia, foi extremamente atacada por estar defendendo as pessoas que estavam atacando ela. Então esse é o Brasil que nós vivemos hoje. Pessoal, muito obrigado. Eu tenho que me controlar, eu fico olhando pro tempo aqui a toda hora, porque senão eu fico falando. E eu quero ouvir vocês. Coloca um comentário aí no chat. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E muito obrigado. Valeu aí.